O calor tem atingido todas as regiões de Minas Gerais. E esse tempo seco tem agravado ainda mais os incêndios florestais. No sul de Minas, são várias regiões em chamas, várias cidades. Eu converso agora ao vivo com o repórter Rafael Silva, que atualiza para a gente a ação, o trabalho do Corpo de Bombeiros, de brigadistas voluntários. Rafa, como é que está a situação aí no sul de Minas, hein? Atualiza para a gente. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o JA Minas. Olha, Carol, pela minha voz já está dando para ver que a situação aqui está complicada, né? Aquela voz que fica ali um pouco anasalada, o nariz está bastante seco, porque a umidade relativa do ar está bem baixa por causa do calorão e aí muitos incêndios, e muitos mesmo, viu, Carol? A gente teve, por exemplo, ontem um incêndio aqui em Varginha que consumiu uma área de 84 hectares. Isso representa cerca de 120 campos de futebol. Muito trabalho para os bombeiros, foram horas deles no meio do mato tentando apagar as chamas, chamas inclusive que quase atingiram um cemitério aqui da cidade. Outro incêndio que chama muita atenção e que acontece aqui no sul de Minas há cerca de uma semana em um lixão desativado na cidade de Inconfidentes. Os bombeiros e brigadistas estão mobilizados, como eu disse, há mais de 7 dias tentando apagar essas chamas. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros informou que ainda há 2 focos lá no local, mas que está controlado. Só para você ter uma ideia, Carol, já foram usados 200 caminhões de terra e mais de 500 mil litros de água. Como eu disse, o tempo seco e muitos incêndios, a umidade relativa do ar aqui em Varginha, nesse momento, por exemplo, está em 32%, quando o aceitável gira em torno dos 50% aos 60%. Tudo isso contribui para esses incêndios que têm sido registrados aqui na nossa região. E são muitos. Nós preparamos uma reportagem para mostrar como é que está a situação aqui no sul de Minas. Dá uma olhada. O fogo estava às margens da rodovia MGC 491. Devido ao vento, o fogo acabou virando para o bairro Bougainville e foi em direção a uma área de preservação permanente e de uma casa. As chamas atingiram uma mata fechada e de difícil acesso. Vídeos gravados pelos bombeiros mostram a dificuldade de chegar ao local. De acordo com os militares, foi preciso usar enxadas e abafadores até que máquinas da prefeitura pudessem chegar para reforçar o aceiro feito pelos funcionários da fazenda. O objetivo do trabalho era impedir que o fogo se espalhasse ainda mais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o fogo que começou na vegetação perto do rio Guaxupé, no bairro Vila Conceição. Segundo os militares, as chamas consumiram 1 hectare de vegetação rasteira, além de parte de uma cerca de madeira de uma casa no bairro Recanto dos Pássaros. Após o combate, os militares ainda seguiram para uma área de pastagem perto do cemitério do bairro Alto da Colina. No local, o fogo queimou 4 hectares de área de pastagem. As imagens foram gravadas por um motorista que seguia pela rodovia Fernão Dias, perto de São Gonçalo do Sapucaí. Veja a altura das chamas no fundo da imagem. De acordo com a Arteres, concessionária que administra a pista, um incêndio de grande porte atingiu uma vegetação no local, no trecho sentido São Paulo. O fogo foi apagado pelo caminhão-pipa da concessionária. O clarão foi visto pelas imagens em meio à vegetação. O fogo se alastrou pela mata em Santa Rita do Sapucaí. Moradores ficaram assustados com a proporção do incêndio no local. De acordo com esses moradores, o fogo queimou o bambuzal pela mata. Pois é, Carol, e olha, muito trabalho para os bombeiros, falta de empatia com quem faz isso e para a gente resta a hidratação, viu, Carol? Aquela garrafinha pequenininha já não serve mais não, por dia vai 2 ou 3 dessa aqui, viu, Carol? Faz você muito bem, Rafa, pois esse incômodo que você relatou aí, da voz anasalada, a gente também sente por aqui. Se aí a umidade está baixa, aqui na capital, a previsão é que ela ficasse em torno de 15%. Agora você imagina, ela deve estar aí uns 20% durante a tarde, horário de pico. É realmente muito seco, a gente tem que beber bastante água. Muito obrigada pela sua participação. A gente segue falando sobre os incêndios do sul de Minas.